Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento de reflexão dos episódios diários. O meu nome é Mário Augusto Araújo, sou trabalhador da casa e estou aqui com um propósito, com a intenção de falar um pouco sobre o livro Pão Nosso. E nessa trilogia que nós pactuamos aqui para conversar, hoje estamos no capítulo 9, intitulado Homens de Fé. No episódio passado, no finalzinho, deixamos um dever de casa, no sentido, o que é fé? E para quem, porventura, não assistiu, vale uma reflexão ponderada. Vou parar aqui 10 segundos. O que é fé? Fé é uma conexão íntima que nós podemos ter com Deus. Fé é a certeza de que tudo dará certo. Fé é a entrega do nosso coração ao nosso bom pastor, que é Jesus, que procura toda ovelha perdida do seu rebanho. Quanto mais nós estamos perdidos, mais Jesus nos procura com um brilho nos olhos. E quando nós permitimos a aproximação do Cristo, que esse processo se dá dessa maneira. Não é Jesus que nos encontra, porque Jesus está conosco. Nós que permitimos a sua aproximação, pelo processo de otimismo chamado fé. Quando Jesus consegue se encontrar com a sua ovelha perdida, é como se ele dissesse, finalmente, e graças a Deus, eu consegui te encontrar. Eu consegui te acessar. Já não vi a hora. E Emmanuel, para a mensagem de hoje, traz uma frase do próprio Cristo no Evangelho de Mateus, que Jesus fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A passagem da casa sobre a rocha é linda. E ela fala sobre tempo de perseverança. Ela fala sobre fé. Na passagem da casa sobre a rocha, Jesus fala mais ou menos assim: quando fores edificar a sua casa, não façai como uma pessoa apressada, que constrói sobre a areia. Porque vem o vento e leva, vem a chuva e leva. Quando fores construir a tua casa sobre a rocha, constrói sobre a rocha sólida. Para nós construirmos a casa sobre a rocha, primeiro, precisamos encontrar o terreno. Depois nós fazemos uma espécie de planificação da área. Depois procuramos a rocha, que é a pedra simbólica. A primeira pedra com a qual a gente edifica a casa, que é a casa de Deus. O reino dos céus nos nossos corações. Quando Cristo nos convida a termos fé, ele diz mais ou menos assim: somente acredite. Mas, por outro lado, faça a sua parte. Porque eu, o bom pastor, já te falo e te convido para conhecer o reino dos céus. Eu, o pão da vida, já te ofereço um banquete espiritual para você se alimentar. Mas não basta sabermos o que é fé. E aqui uma diferença entre sabermos o que é fé e efetivamente sermos pessoas de fé. E Emmanuel traz um registro sobre isso. Quando ele vem falar, aquele que ouve os ensinamentos de Jesus e os pratica é uma pessoa de fé.
Não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente de atenção e de boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Ter fé significa passarmos por um trabalho diário de edificação. Não a edificação de uma casa propriamente dita, mas a edificação de novos pensamentos. A edificação de um processo de mudança, de um processo de reforma íntima. Ou, a depender do caso, a depender da especificidade das nossas aflições, permanecermos em um estado de mudança vibratória quando passamos por um estado, por um processo de tratamento espiritual. Não importa onde erramos. Importa o porquê de termos errado. E não nos preocupemos efetivamente em nos abraçar com esse porquê. Não. Apenas preocupemo-nos por identificá-lo. Porque a partir disso, podemos mapear aquele estado de vibração mental / emocional. E a partir disso, por um processo de sempre de aprendizado cristão, vamos nos fortalecendo em relação à fé. E não tem nada melhor do que sabermos que Jesus está conosco. Finalizando o texto, Emmanuel fala o seguinte: em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. A reflexão sobre o silêncio significa um simbolismo a respeito dos nossos desertos. Quando nós pensarmos que estamos sozinhos, simplesmente silenciemos e comecemos a observar. Mas silenciemos realmente as pulsações angustiantes do espírito. Porque esse silêncio nos trará uma ressonância da misericórdia divina. Porque todos nós estamos bem acompanhados do nosso anjo da guarda, do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita e principalmente da incrível capacidade que nós temos de mudar. Todo processo de começo de mudança é difícil. Por isso que ter fé significa praticar o Evangelho. O Evangelho passa longe de serem palavras. O Evangelho é um processo de experimentação diária dos ensinos de Jesus. Era isso que tínhamos para falar no episódio de hoje. Se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, alguma complementação, fique à vontade, coloque aí embaixo, vamos interagindo, espalhando pílulas de esperança por onde nós formos. Sejamos pessoas de fé. Até a próxima!
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.